pelos pedidos, vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, junto com os nossos irmãos, Pai, para ouvir a tua voz, Senhor, porque só a tua voz é que nos leva ao caminho certo, Pai. Colocamos diante de ti esses pedidos que foram colocados aqui, os pedidos que cada um tem no seu coração, clamando a ti, porque o Senhor é o único que pode. É o único que pode. Obrigada, Pai. Pai. Também te apresentamos, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Que como reconhecemos, não é nada perto do que o Senhor faz por nós. Quantos testemunhos que nós temos ouvido, quantos livramentos que nós temos tido, cada um de nós, porque a cada dia que a gente acorda, é um milagre, a gente sai, vai na rua, a gente escuta tantas coisas que acontecem, e nós estamos aqui, saudáveis, bem, amém? Nós te agradecemos, Pai, recebe sim a nossa oferta, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua casa, pelas coisas que acontecem nela em toda parte. E a gente não fala a respeito dos lugares físicos, mas daquele lugar onde tu estás, ontem, hoje, em tudo que tu fazes, Deus, tu dizes aos nossos corações que o inimigo quer dizer que não chegamos lá, mas tu garantes que nós já chegamos lá, embora nós não saibamos muitas vezes. Por isso, nós te agradecemos, Deus, como já foi dito, né, até mesmo pelo sofrimento. Nós agradecemos principalmente porque tu habitas no templo, dentro dele, dentro de nós, e nós ouvimos o que vem de lá do fundo, Senhor, porque nós assumimos que somos templo, que nós não estamos no mundo, e que parece que vai esmorecer, mas não vai esmorecer, nem vai morrer. Te agradecemos por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, falar um pouquinho de ressurreição, porque ressurreição é algo como um renascimento, é exatamente um renascimento no meio de um caminho, né? Você pode falar que tem uma gestação espiritual. Uma gestação espiritual é o nascimento, né, realmente do ser segundo a vontade de Deus. A ressurreição
mais que esse nascimento, é depois que foi nascido e enfrentou algumas dificuldades, como cair, aprender a andar, cair, levantar, cair, se machucar e deixar curar. Então, a gente nasce, né? Vive, cresce, morre no físico, mas não padece na alma, por causa do Espírito de Deus, não é verdade? Então, a ressurreição, aí ela é que nem a superação, ela é a própria superação, né? Vai te levando adiante no propósito de Deus. Viver com propósito é algo, né, que Deus quer que a gente assimile, né? Porque Jesus viveu com um propósito tremendo, né? O maior propósito da história do universo foi de Deus trazendo o Senhor para nós, para as nossas vidas, né? Então, quando nós olhamos para o nosso passado, para aquilo que se foi, tanto coisas boas quanto não boas, devemos lembrar sempre das boas. Por quê? Porque em todos os momentos, em todas as passagens, sempre houve o quê? Novo nascimento, renascimento, sempre houve o movimento de Deus, sempre houve ressurreição. Amém? Amém. 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 Oi. Está muito chique. Então, o lugar que antes a gente tinha ocupado, ou por onde a gente tinha passado, na realidade ele está o quê? Ele está vazio. Não tem mais nada lá. Será que não tem? Eu acho que fica alguma coisa espiritual para que outros que passem por ali digam: eu não devo parar aqui. Se veio o sofrimento, eu não devo parar aqui, eu devo seguir. Então, acho que a Gabriela à noite deve ter acordado, porque ela orou aqui sobre o sofrimento, e deve ter sido no mesmo horário que eu, viu? Porque eu vou te contar, foi agitado essa noite, viu? Gozado. Então, o que muito agitada. Oh, glória a Deus. Que bom, né? Graças a Deus. Se perguntar a hora, é capaz de todo mundo, né? Vamos dizer que foi 3:30, né? Então, esse lugar foi ocupado, mas ele não está mais ocupado. Ele está ali, também não está abandonado. Sabe por quê? Porque você não está lá, você passou daquela fase, mas Deus cuida daquele lugar. E porque Deus cuidava de Jesus lá no túmulo, foi que ele levantou. É a prova de que se você cai, você também vai ser levantado, renovado, restaurado, ressuscitado, relativamente aos momentos que você passou. Tinha um ditado, que ele não era assim literalmente bíblico, mas quem tem um pouco mais de idade, que eu não sei o que vem a ser isso, né? Lembra, há quem diga que esta vida é morte. Quem lembra disso? Porque as frases também são herdadas. Claudinho, por favor, me ajuda. Ele disse que não. Nessa hora todo mundo cai fora, né? Então, você lembra, mas você é mais nova que eu, 15 anos quase. Mas é por herança, porque as coisas boas são por herança. Não é verdade? Herança é algo poético, é bacana, né? Porque você pode herdar uma opção de coisa física, material. Eu adoro abrir presente. Eu gosto tanto de abrir presente que eu fico olhando para a caixa, para o laço, para a cor do papel. O presente nem me interessa muito, mas me interessa o carinho de quem preparou. Como nos preparou o Senhor um presente para nós, na pessoa de Jesus, que veio e nos trouxe paz. Amém. Então o lugar está ali. Ele está ali com a memória daquilo que foi bom. E apesar do sofrimento de toda a humanidade, né, Jesus ressuscitou, tendo ele sofrido mais que todo mundo, e deixou a lembrança no lugar. Tanto é que estavam ali testemunhas, né, femininas, que viram que não tinha mais ninguém no túmulo. E se não tinha ninguém no túmulo, o que sobrou do túmulo? Ele guardava, ou passou a guardar, a lembrança daquele que nos salvou. Então ele não está vazio. Ele está carregado do quê? De lembrança, que é matéria, não é matéria, é material. Não, também não é material. É espiritual. Alguma coisa foi deixada ali. Alguém, simplesmente, não. Deus passou por ali. Aquele lugar nunca mais vai estar vazio. Deus passou no teu coração. Teu coração nunca mais vai estar vazio.
Porque tem a lembrança, a memória. A nossa vida, ela é feita de memória. Você senta com uma pessoa de idade, ela fala até não poder mais. Ela começa e ela continua, mas você não sai dali. Você não vai fazer mais nada, né? A gente tem vivenciado isso, né? Ela não olhou para mim, tá certo, mas eu sei. Mas ela é filha, né? Mas então, você vê o que é o cuidado. É uma coisa fora do normal, né? Você não precisa de fone para ouvir a Deus. É isso que ela falou. Você vê como ela faz. Então, o que acontece? O lugar parece que está vazio. Certos lugares podem parecer que estão vazios para quem não viveu. Para quem não viveu. Mas para quem viveu e falou, eu gostei de viajar ali, eu gostei de ir até ali, eu gostei de passar por determinados momentos, porque eles me deixaram o quê? Com certeza boas lembranças para eu vivenciar. E quem tem esses olhos está, creio eu, com os olhos de Deus. Porque tem pessoas que você fala e tudo que ela fala é sinal de morte. Desculpe, não é nem engraçado, é muito triste. Mas é coisa que a gente não encontra na igreja. Não se encontra isso aqui, né? Eu me sinto bastante acalorado com os seus olhinhos, né? Deus é bom, né? Porque está vindo de Deus que está aí onde vocês estão para cá, não tem outra coisa. Porque vocês têm boas memórias. Porque vocês passaram por certos lugares que fizeram, nessas passagens alegres, felizes, fizeram história na vida de vocês. Vocês estão me entendendo? É história. Quem conta o que passou na sua vida tem uma história, por causa da coleção de suas memórias agradáveis, que fazem bem. Deus mora nisso. Tá certo? Deus nos ensinou isso. Então, Ele deixa o lugar corporalmente, fisicamente, mas Ele estava lá. E Ele está aqui. Porque esse lugar também vai ficar na memória. Teu coração vai ficar na memória, que é templo. O templo vai ficar na memória, porque você esteve dentro. Quando ele estiver vazio, ele tem ainda alguma coisa, porque quem entrar aqui sentirá a presença, a unção de Deus. Amém? Eu sou muito imaginativo, eu espero que você acompanhe, porque eu não desprezo isso, porque a gente não deve falar assim muito de si mesmo, né? Não deve ser equilibrado, mas a lembrança que você vai guardar é a lembrança do Senhor, que o Senhor te deixou com bons momentos na vida. Se isso está sendo compreensível, você me alivia e me tranquiliza, porque então tem alguma razão de ser o que eu sinto. Deus nunca elimina a sua sensibilidade, Ele dirige para o lugar certo. Porque o mundo não fala bem da sua sensibilidade. Então, quem é sensível, muitas vezes é desprezado, correto? Então, você é valorizado. Né? Deus é bom demais. Né? Amém. Vamos sair um pouco desse lugar e pegar a lembrança de outro. É fantástico isso daqui. Eu me emociono com a segunda carta de Paulo a Timóteo, nesta parte aqui. Depois eu gostei tanto que até puxei, aí estou querendo ir adiante, até puxei o versículo 9 também. É muito forte, né? Muito forte. Eu fiz assim, digamos, de propósito, porque na realidade eu li esse versículo e eu não entendia, eu achava que era assim algo, é gozado, eu estou hesitando em dizer isso, mas a gente não dá importância para a Bíblia que ela merece. Passou algum tempo, você passa por algumas coisas, aí você vai dar uma importância infinitamente profunda, porque a Bíblia é vida. E Paulo está muito preocupado com Timóteo. Timóteo, um cara jovem, é muito puro. Ele passou uma vida assim de pureza, porque ele começou ouvindo a palavra de Deus na sua casa. Calculam, dizem os caras que estudam isso daí. Está sozinho? Ele costuma ir, Deus está falando, anda cara, você vai ficar aí o tempo todo. Então, o que acontece? Eu vou lá direto ao assunto. A palavra lembra-te extremamente forte na vida. Vamos supor que você está ao lado de alguém que está morrendo ou sofrendo, ou sabe o caminho por onde está indo, porque aquela fase já passou, chega a hora de eu ir quase, eu estou sofrendo, estou acorrentado, aprisionado, enfim, eu posso ter ficado assim, você pode ter ficado assim. Por quê? Porque quem já ficou muito angustiado,
fala assim porque é motivo bom. Então pode se angustiar aí, levantar um pouco, ou lembrar que ficou angustiado. Até isso Deus pega, transforma e diz: você foi melhorado. Quem já ficou ansioso? Quem já ficou adoentado? Bênção, vai todo mundo para o céu e vai ser aliviado, porque aqui quem ficar tranquilo demais, feliz, alegre, em paz, por causa do mundo, está mal. Está mal porque esse lugar não é bom. Aqui não é lugar de descanso. Então, Paulo está ali, ele está acorrentado e ele escreve da prisão, pela segunda vez, em algemas. Ele escreve porque ele vê que Timóteo está lá fora e ele foi presenteado com a igreja em Éfeso, que era complicadíssima. Ela era muito, eu vou dizer eclética para ficar bonito, mas ela era complexa, tinha muitos problemas. Tudo que nós conhecemos multiplicava-se muito, porque Deus estava falando muito naqueles dias, principalmente para Paulo, preso. Então hoje ele fala para muitas pessoas que ainda se sentem um pouco presas, que precisam ser libertas, curadas, porque ficaram adoentadas, mas que elas se alegram no Senhor, porque o importante é atravessar os obstáculos, não passar por cima deles. Jesus não passou por cima dos obstáculos. O Senhor não fez assim. Também não fez assim quem? Davi. Davi não fez isso, né? Davi, ele foi orientado, ungido, consagrado, abençoado por Samuel, que por sua vez lá para trás foi consagrado, abençoado, eleito por Deus através de Eli. Então eu estou voltando lá para trás para dizer que isso é herança através das gerações. Então a gente não gosta de genealogia. Eu estou falando essa única vez essa palavra para trazer a palavra para a interpretação de linhagem. Melhor, esquece a genealogia, porque você vai ler, você fala, não, mas lembra de linhagem. Você já abre o armário e vê aquela roupa bonita que você tem, que você ama colocar, porque ela é feita de linho fino. Só que você olha bem e você fala, está brilhando. Foi Deus que te deu. Essa é a sua veste. É a linhagem do Senhor. É uma túnica feita com um fio. O fio que te segura lá em Eclesiastes 12. Lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os tempos dos quais dirás, neles eu não tenho prazer. E aí ele fala do cântaro junto à fonte e da boca que perde os seus moedores, porque vais à casa eterna. Uau, que pedrada, mas que profundidade, né? Mas ele diz o quê? Ali, inspirado por Deus, lembra-te. Eu falei, meu pai, nessa palavra lembra-te tem alguma coisa muito grande, porque é dado uma ênfase, muito forte. Olha que palavra linda, né? Não pesada, forte. Lembra-te. A pessoa que está dizendo isso está quase à beira da morte, ou pelo menos está bem no caminho da condenação, em correntes, algemada. Mas se importa com quem está lá fora, que assumiu a responsabilidade da igreja para a próxima geração, e ele se compadece, ele não pode estar lá. Então ele diz, eu estou preso, mas a tua palavra, Senhor, está livre. Amém? E porque a tua palavra está livre, o Senhor vai chegar até lá e vai visitar meu irmão lá na igreja, porque eu não posso estar lá. Então, nesse momento, Timóteo está lá, mas Paulo está preso, acorrentado, algemado e vai ser morto. Mas ele está angustiado. Lembra que você ficou angustiado, porque você concordou com isso. Mas Deus deu um jeito. E você e eu temos um privilégio, porque nós vamos ser curados, por causa que tudo isso são coisas que pertencem, não somente ao passado, mas a hoje também. Por isso vai haver cura. Já há cura. Porque há processo. Deus não deixa você sozinho, então Ele vem e faz uma imersão. Ele não fica dizendo, olha, eu estou aqui em cima intercedendo, então eu vou impor minha mão e você vai ficar bem. Não, não, não. Ele desce em espírito, ele primeiro diz, tem lugar aí dentro do teu coração para mim? Você diz, não tem, porque se eu enxergar, ele diz, algum motivo para eu não entrar, é porque eu quero todos os cantos, eu quero todos os detalhes, eu quero culpar tudo, eu quero entrar.
na sua angústia. Eu quero entrar na sua mente, na sua alma e no seu corpo. E eu quero te curar. Amém? Então, se eu quero te curar, libera aquele último milímetro aí, o pedacinho que você não quer entregar. Porque a ponta do meu dedo, quando eu me espreguiçar e disser bom a este lugar, vai tocar naquele ponto onde está a última coisa que você me entregou. Em compensação, você vai saber que quando você entregar seu coração para mim completamente, eu vou te curar e você vai ficar diferente como você nunca ficou. Amém? Então, prova disso é que o Senhor, ao ressuscitar, já que estamos falando da ressurreição, houve alguns acontecimentos estranhos, tá certo? Pensa bem, lá em Emaús, tinham 2 discípulos, um deles não tem nome, porque a Bíblia não cita. Sabe por quê? Sabe qual que é o nome dele? É você. E eles estão andando ali e não entenderam, porque o pensamento deles ficou na angústia, e eles tinham que passar na angústia, por ela, pela ansiedade, pelo medo, pela torcida, pelo esforço, pelo cansaço, pela fadiga. Mas eles não passaram. Eles estão indo para a casa de um deles e estão dizendo, tudo acabou, tudo se foi. E o que eu fiz? Quantas vezes você me disse isso na vida? Eu podia ter feito muito mais. E você não fez. Ou melhor, você pensou que não fez, mas Deus fez. Deus fez porque viu que você estava triste, porque você estava achando que não valeu a pena. Valeu muito a pena, sempre vale a pena. Tá certo? E aí, você está indo naquele caminho, e o que acontece? Jesus apareceu para eles. Não é verdade? O que vocês estão falando? E como o coração deles estava tomado, eles não reconheceram o Senhor. Mas pensa bem na história do túmulo, não é igualzinha? Eram moças que estavam ali, crentes que seguiam o Senhor e serviam no ministério. Maria estava ali, e então, cadê Jesus? Alguém tirou a pedra. Tá certo? Tem que lembrar dessas coisas. Isso é ressurreição. E se a gente for para uma terceira situação, naquele período de 40 dias, depois da ressurreição, eles estavam lá, porque no período anterior tinha havido um grande silêncio. E nesse grande silêncio, não se vê mais o Senhor. Era o sábado daquele momento, daquele tempo. E de repente eles estão chegando na praia com o barco, e alguém diz, olha lá o Senhor, estava na praia. Fazendo o quê? Assando peixe. Mas eles nem voltaram com o peixe, de onde veio esse peixe que Jesus estava assando? E Pedro diz, é o Senhor. É o Senhor. Aí ele pula do barco, talvez água pelo joelho, talvez mais. E ele corre para lá, porque era o Senhor que estava lá. Ele tinha trazido um peso muito grande no coração dele, porque ele negou o Senhor 3 vezes, e durante todo aquele tempo, um pouquinho mais que 40 dias, ele ficou com o peso no coração. Olha a chance que Deus te dá. Não importa que você tenha machucado alguém, não importa que você tenha magoado alguém, essa pessoa já te perdoou. Da mesma forma, Jesus perdoa e muito mais. Enquanto Pedro temia que fosse tomar uma maior bronca, Jesus o recebe de braços abertos, ainda com o alimento. Jesus te recebe de braços abertos com o alimento hoje. O que quer que você tenha feito, o que quer que tenha acontecido, não importa. Você passou por aquilo, ficou pensativo, disse, eu magoei o outro, mas você magoou a si mesmo também. Perdoe-se. E toca para frente, levanta e anda. E muitas vezes a gente consegue vencer porque a gente se pune por uma coisa que não aconteceu, por causa da nossa herança do outro lado, da nossa educação, da nossa experiência ruim, do negativo. Quem deu a você e a mim esse direito? Nós não temos mais direito sobre nós, nós temos dono. Uau, peraí, parece que eu esqueço da palavra de vez em quando. Eu esqueço da palavra de vez em quando. Então eu peguei esses momentos, porque Paulo está falando a Timóteo, o quê? Lembra-te de quem? De Jesus Cristo ressuscitado, dentre quem? Os mortos, aqueles que têm más lembranças, estão morrendo, porque não foi orientação da palavra, porque não foi orientação da Bíblia, porque não foi orientação de Cristo, dizendo assim, morra você.
Mas na hora que eu fico muito tempo triste, ou muito tempo deprimido, e me torno adoentado, eu estou dizendo, Pai, desculpe, é que é um pouco forte, eu hesitei. Mas eu estou dizendo para Deus, eu estou morrendo, Senhor. Aí chega Jesus e diz para você, quem disse isso? Né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Amém? Não ensaiou essa? Não. Então, ele ressuscitou dentre os mortos. Mas e quando ele fala descendente de Davi? Nós falamos em veste, nós falamos em roupa, nós falamos em linhagem. Davi é humano. Significa que dali para trás, todo mundo que governou, não governou segundo o coração de Deus. A coisa ficou tão crítica, que acaba o período dos reinados. E vem o dos juízes. Lembra? E quem foi Samuel que ungiu Davi? O último juiz. Então, ele era um juiz, embora não seja citado assim, também com o coração de Deus. Um homem de autoridade. Tá certo? Com o coração de Deus, que unge outro homem com autoridade, também com o coração de Deus. Moral da história, a autoridade vem antes do título. O que significa isso? Que você é sacerdote. Acabou. Acabou. Eu não estou falando nada aqui. E eu creio que Deus fala. Mas você está me falando porque você está me inspirando. E se você me inspira e eu te inspiro, nós somos um só no Senhor. Então acabou. A verdade de Deus é toda estranha. O que a gente vê não é o que acontece. Mas o que Ele faz acontecer mostra que nós estamos cegos. É meio doido, né? É meio louco. Então o que acontece? Continuando. Isso é a ressurreição. Pensar assim é a ressurreição. Nós não estamos mortos. Parece que nós estamos. Você vê que aqueles dias foram marcados pelo seguinte. Eu poderia ter chamado esse tema de o terceiro dia. Ou de 3 dias depois. Por quê? Porque o foco do universo, o foco do anseio da natureza e de todas as coisas que estão até o terceiro céu, qual é o foco? A ressurreição. A ressurreição é o grande feito. A ressurreição tira todos os pecados, tira todas as maledicências, as ansiedades, as depressões, as doenças, tiram todos os defeitos. Tira todos os defeitos. A ressurreição é o ponto máximo da existência. A ressurreição é a fase mais maravilhosa da Bíblia, mais marcante, a que permanece, a que fica, a que nunca é esquecida. E Deus não queria que eu esquecesse isso, Ele não queria que eu deixasse de saber. Eu me converti tarde, mas Ele vai me dar mais uns 40 anos de vida, entendeu? Então tudo bem, porque Ele tudo pode, né? E Ele me fortalece. Então nós vamos ficar bem velhinhos. Então, o que vai acontecer? Este é o meu evangelho. Então, olha lá, Paulo, filhão, é o seguinte: a sua educação começou aos 3, 5, 7 anos. Você já estava estudando a palavra, mas desde pequeno até essa idade tenra, que não está nem na adolescência, estava lá a mãe Eunice e a avó, que era Lloyd. 2 mulheres. Olha o destaque das mulheres. Olha o destaque das mulheres ali, testemunhas, junto ao túmulo, vazio. O destaque delas no preparo de um homem de Deus. Tá certo? E aí, quando você diz que acabou o tempo de juízes e foi agora, Jesus é rei. Ele fala: eu sou rei de tudo. Eu vou descer, mas eu tenho que preparar o terreno, o território. Então, eu vou descer nessa linhagem. Olhou para Davi e falou: você tem coração segundo o meu coração, eu vou descer sobre você.
Entrou na vida de Davi, entrou no coração e permitiu que ele tivesse uma série de erros. Para quê? Para dizer o seguinte: você é um Davi, eu sou um Davi. Você vai fazer uma opção de coisa errada, não me importa, você é meu. Eu te possuo. Eu livro você. Eu faço as coisas. Para de olhar para isso e se prender, porque o diabo está mandando isso para você não se libertar. Tenha bons pensamentos. E se você não teve, acaso tenha novamente, se esqueça de todos os maus pensamentos e assuma a minha palavra. Vivencie, coma o rolo. Então, vale muito o Antigo Testamento. E ele não nos quer mortos, porque às vezes nós pensamos, mas eu estou vivo, os outros estão doentes e tal, mas às vezes eu ando morto, por causa que eu não sou fiel o suficiente para ter intensidade de vida na minha vida. Eu preciso ficar mais entusiasmado, eu preciso ficar mais alegre, mais avivado, mais ressuscitado, em vez de ficar mortificado, sempre alternando, cocheando, como diz a palavra. Eu estou agora muito alegre, e de repente eu estou muito deprimido. Então o povo de Deus é bipolar? Não, não é tanto, é um pouco, né? Enquanto ele ainda está um pouco fresquinho. Mas Deus, ele consegue, porque ele é poderoso, ele é o Senhor, remir o tempo. Então o que ele faz? Você entra na igreja, passa tudo depressa, e de repente você tem como se fossem décadas de maior existência, assim, mas você ainda está jovem. Por isso que vocês estão tão jovens. E por isso que eu e o Marcelo vamos continuar muito jovem. Tá certo? Ele é um menino. Ontem eu falei para ele que ele é um menino, né? A gente assistiu um culto juntos lá, estava muito bom, né? Deus te mostrou muito. Então, o que acontece? Olha o entusiasmo de Paulo. Está acorrentado, gente, sei lá. Eu não devia estar comendo direito, né? Pão duro, água, corrente, algema, tal. Mas ele fala: Timóteo, lembra, isso é fundamental. Não esquece. Eu pensei muito assim, aquele cara que tá moribundo, sabe como é que é? Ele que ele não se aguenta, ele não se segura. Ele está morrendo. Mas no coração dele tem uma palavra para ser passada. Lembra-te, lembra. Você até pode ver pessoas que fazem isso, imagina, é figurado. Estende o braço, segura na tua mão firme. Quando alguém segura firme na tua mão, e você sente a autoridade, ela está dizendo, essa pessoa está dizendo assim: lembra-te. Sente a situação, já te aconteceu? Ou então você aprende, ou então tem um professor que é diferente, que ele não se importa em dar aula, porque ele, vou passar isso aqui, não. Ele olha para você e fala assim: você entendeu? Aí você estremece. Quantas vezes, eu me lembro de alguns que chegaram para mim e falaram: você entendeu? E eu acordei naquele momento, para depois lembrar que o cara estava na minha frente dizendo: você entendeu? Arthur, como você viaja, né? Você fala, ouve o que eu estou te falando, lembra-te, porque eu estou te ensinando, homem. Amém. Mas daí eu me endireito, né? Desculpe, com sinceridade. Ele fala: não, teu coração é ensinável, então eu vou ter paciência. Amém? Então tá bom. E ele diz o quê? Lembra-te de Jesus Cristo. Aí ele está fazendo o quê? Está como que passando de novo, contando de novo a história, né? Quem é ele? Ressuscitado dentre os mortos. Olha a história de Jesus. Descendente de Davi, veio de uma linhagem, veio de uma veste, um início da mistura do que é divino com o que é humano. Essa é a roupa que Deus te dá a partir da consagração de Davi e a partir, digamos assim, da conscientização da vida espiritual que foi colocada nesta linhagem. Porque se vier de alguém que tem o coração tratável, amigável, amoroso, intenso, pleno, jovem, que recebe tudo do céu porque não vê nada em si, recebe de quem é poderoso, então você vai para frente com ele. Amém, gente? Tá bom, então é isso daí. Este é o meu evangelho, entende? Não esqueça disso, Timóteo. Essas coisas são muito importantes. Pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Não importa a minha vida, importa que a palavra de Deus esteja viva. Amém? Amém? Então, por isso que você vai ser curado. Importa
a vida do Senhor, não a minha vida. Aí você fica vivo também, e você não entende mais nada. Quem disse que era para você raciocinar? Quem disse que era para você e eu entendermos? Nós temos que receber, compreender, porque nós falamos, Ele entra no nosso profundo e cura as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus não está presa. Bom, aproveitei o momento, né? Mnemônico, que aqui eu não sei pronunciar, porque não entendo muita coisa das aulas, mas a gente chega lá. Tá. Manter Cristo ressuscitado na nossa mente, foi o que nós vimos, tá? Então, Deus agora está falando para nós, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado, descendente de Davi. Este é meu evangelho. O que é o evangelho? Evangelho, evangelion, né? É o quê? É uma verdade lembrada, um ensinamento, uma coisa que se destaca entre todas que foram aprendidas. Então, Ele está falando, Deus está falando, lembra-te do principal. Se você esquecer tudo, lembra-te de Jesus Cristo. Olha que coisa mais linda, muito lindo. E aí, Gabi, o sofrimento não é o fim. É a segunda vez que você cola, viu? Vou te contar, ou eu estou colando, falando a verdade. O sofrimento não é o fim. A ressurreição confirma a vida depois do sofrimento e sustenta a perseverança. Então, a perseverança é que é a verdadeira vida. Porque eu falo assim, meu Deus, imaginei tanta coisa, e uma porção de coisa que eu imaginei não aconteceu. Não era o principal. Jesus diz, o principal sou eu. Amém? Eu não vou parar muito aqui, porque eu me entusiasmo demais. Então, Paulo recebeu o evangelho, pregou e sofreu por ele. Não é verdade? Ele recebeu de Deus. Isto eu recebo de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo. Isso é assim mesmo? Sou eu que estou. Tá? Então, aqui, de repente, existe uma coisa que é uma... veja bem... a gente vai mudar da água para o vinho, ou do vinho para a água, tá? Estava muito bom, tudo muito positivo, mas quando, por exemplo, alguma coisa te acusar, ou vier alguma lembrança, falhei muito, ou você ficar muito triste por causa de um fato, que a tristeza que veio naquele fato ganhou os seus pensamentos mais que tudo, você aí, misericórdia, não? Sou eu aqui que... Mas ele andou sozinho, né? Não, tudo bem, fica aí, fica descansado. Você trabalha muito, fica descansado. Então, o que acontece? Ele recebeu o evangelho e pregou, sofreu por ele. Olha que fase bacana que a gente está entrando. A gente está começando a ficar mais entusiasmado com a presença de Deus do que com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio gosto, com o nosso apetite, né? Você fala, meu Deus... Se fosse numa fase anterior, eu ia falar, eu vou largar tudo isso. Eu queria ir ao cinema. Faz tempo que a gente não vai ao cinema, não? Faz muito tempo. Eu amo cinema. Porque você vê, passa na tela, você se emociona. Mas não te pede esforço. E pronto, pegou. Vou sair no meio da cena, porque está muito bom, mas... Não precisa ir a esse ponto. É só você lembrar depois que você vai continuar. Então, não é pecado. Desde que você veja coisas boas, né? Então, Paulo recebeu o evangelho, pregou e sofreu por ele. Algum sofrimento tem que haver. Algum sofrimento há. Mas Romanos 8 diz, nenhuma condenação há. Amém? Então, espera aí. Eu tenho, lembra de novo? Lembra-te. Eu tenho que atravessar. Lembra-te, atravessa. Não pega atalho. Mas eu tô com medo. Quantas vezes eu senti muito medo. Eu ia fazer prova, eu tinha medo em todas as provas. Tem gente que é muito equilibrada, né? Aí ia falar para o Iron, aí o Iron parece ser muito mais equilibrado do que eu, né? Você fazia as provas, tirava só 10, né, cara? Não. Teve alguma coisa que você falou, ferrou. Teve? Não. Teve, né? A gente faz umas coisas. Oi? Sim, que bom, você me consola. Eu fico, porque, sabe, tem momentos que você fala, por que eu fui escolher? Olha, meu Deus, Deus deu, por que eu fui escolher isso aqui? Onde é que eu
que ideia, onde é que eu estava? Então, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Então, a gente tem que sofrer por algo, né? O sábado do silêncio, o que ele significa? Sábado do silêncio é o seguinte: você teve a crucificação, dia que não foi legal, aparentemente. Eu não mexi agora. Dia que não foi legal. Sexta-feira, crucificação. Para quê? Escandalizou o mundo, mas não escandalizou a quem era do Senhor, que já deviam ter muitos. Eles não são muito apontados na Bíblia, porque todo mundo queria entender, mas não conseguia entender. O que está acontecendo? Por que ele foi para a cruz? Por que ele não salvou o povo judeu que esperava dele? Não, general, não é esse tipo de general, é muito mais alto. Tá certo? Então, o Senhor, ele estava na cruz. O que veio depois? Normalmente a gente acaba pulando para a ressurreição por causa da importância dela, mas houve o sábado. O sábado não foi exatamente um sábado de descanso. Quem que trabalhou muito no sábado? O Senhor. Onde Jesus estava no sábado? Uau! Ele estava no que nós primeiro aprendemos que era o inferno, porque ele desceu lá. Em qual inferno ele desceu? Na porta da frente, no Hades. No Hades, para quem é do Senhor, ainda tem jeito. Porque ele chega lá e ele vê duas populações. Ele vê aqueles que não têm o sinal dele. E ele vê aqueles que têm. Os que têm, ele pega e fala: eu vim aqui só avisar. Eu ainda não vim te pegar, mas eu vim aqui anunciar que o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que seguem Cristo Jesus. É você. É por isso que eu tenho esse teatro todo. Mas é autêntico, vem de dentro. Porque eu aprendi, né, com muito custo, a comer o rolo. É bom. É aquele peixe assado na praia, quando eles chegam no barco. Eu falo muito de comida, né, gente? Então eu gosto muito da parte. Aí comer o rolo deve ser bom, né? Então eu aprendi a comer o rolo, vi que ele é bom, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que eu falei que é um ponto de virada, uma esquina da vida? Agora vamos falar de alguma outra coisa que é diferente de todas essas boas notícias da primeira parte. É porque todo mundo passa crise. Então eu peguei aqui uns caras crises. O que é um cara crise? É um sujeito assim, improvável. Você já se sentiu improvável para fazer alguma coisa? Não vai dar. Está além da minha capacidade. Eu acho que numa certa fase meio prolongada da minha vida, eu estava além da capacidade para fazer qualquer coisa. Mas daí a coisa fica séria, né? Então, o que é legal de cura e libertação é que você vê uma porção de gente que diz assim: eu sou quase 100% incapaz de fazer qualquer coisa. Sou incapaz de tudo. Mas eu te digo, Deus é capaz de todas as coisas. E esses que são incapazes, Deus pega. E ele fala assim: obrigado, Deus, que o Senhor chegou até mim, então eu já sou capaz. Não, você continua um incapaz, por favor. Porque eu só posso atuar livremente nos incapazes. E sua cabeça se confunde. Eu senti um ar de dúvida, não? Está tudo ok, é isso? Você entendeu? Zé, você está dormindo, Zé. Eu peguei você dormindo. Você foi arrebatado, fala. Ele é muito bom, ele tem coração, sabe? Zé, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Senhor. Você lembra quando eu falei isso daí, Romanos 8? Amém. Eu amo a tua vida. Sabe por quê? Porque você ficou meio constrangido. Eu peço perdão de coração, mas é que você agora, tudo está no plano de Deus. Você está me ajudando, não é isso? Amém. Ele falou amém, gente. Olha que bacana. É esse coração que agrada ao Senhor. É esse coração que agrada ao Senhor. O Senhor está te exaltando, cara. Viu? Você gostou de te exaltar, né? Amém. Eita, pastor, ele é uma bênção. Você não vai me bater depois, né? Não. Então tá bom. Mas então vamos lá para os improváveis. É improvável Jó, né? Então como é que foi
a vida do Jó. A certa altura ele perdeu apenas tudo. Tudo! Filhos, esposa não queria saber, pertences, rebanhos, tudo. Perdeu tudo, pronto. Então, quando eu digo assim, porque perdeu, me aconteceu, tive um prejuízo, não sei o que lá, doeu, fiquei isso, fiquei aquilo, pedra no meu sapato, não sei o que lá, não sei o que lá, já perdeu tudo, tá? O que ele fez? Está escrito aqui, eu estou falando dos improváveis. Abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Que obra! Mas ele não amaldiçoou o Senhor. Ele estava apenas extravasando, ele estava apenas liberando uma coisa. Eu quero dizer para você que é permitido. Não tem problema. De vez em quando eu falo isso em casa e alguém fala, está amarrado. Mas veja, eu tinha que procurar os improváveis, porque eu falo, devo ser candidato a alguma coisa, eu vou pegar os improváveis aqui, para não ter amarração, porque você tem que ter um dia de alívio. Se você se torna com um sentimento de capacidade, Deus fala, eu não quero capacitado. Então, você tem que ir no caminho dos improváveis. Glória a Deus. Seja um incapaz, improvável. Pronto. E amaldiçoe uma ou outra vez o dia do seu nascimento. Pronto. Porque você já fez isso. De alguma forma. E eu já fiz isso. Algumas vezes. Jeremias, improvável. Olha só, meu Deus. Esse daqui já começa, colou do Jó, maldito o dia em que nasci. Logo de cara, não seja bendito o dia que minha mãe me deu a luz. Pôs a mãe no meio da história, maldito o homem que deu as novas ao meu pai. Provavelmente boas novas. Claro, ele nasceu, tinha um filho. Essa pessoa é um amigo, queria alegrá-lo. E você diz dele, seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, e ele trouxe a notícia do nascimento do seu filho. Você está de mal com todo mundo, você não quer ninguém, ainda está rogando praga. Isso aconteceu com Jeremias. Eu não gostei muito dessa história, porque é o seguinte, o meu perfil, biblicamente, ele é melancólico. E Jeremias é o cara melancólico da Bíblia. Será que eu fiz tudo isso aqui? Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura. Esse homem é um homem de Deus. Ele é um profeta. Deus não liga tanto para aquilo que você fale. Em nada disso ele está dizendo que Deus está amaldiçoado. Nunca. Ele está falando dele mesmo. É muito estranho. Então eu fui olhar um pouco mais para isso. Ele continua vazio. Ele precisa de Deus porque ele não entendeu nada do que Deus deu de bênção na vida. Mas ele não cita, a alma dele não cita uma vez contra o Senhor. Nada. Entendeu? E teria ficado grávida minha mãe perpetuamente, porque eu não queria nascer. Preferia que ela tivesse ficado grávida para sempre e eu não nascesse. Então, o que é isso? Tá? Um cara que se diz que, assim, vejo a tristeza durante toda a minha vida e os meus dias se consomem na vergonha. Isso daí é um momento de desabafo. Você já teve algum? Num certo grau. Mas não nesse grau. Eu acho que nesse grau, nem eu, Sandrinha. Mas aí eu me perdoei, fiquei leve. Continuo vazio, continuo incapaz. Mas quando eu apresento o culto com muita graça, Deus me abençoa. A palavra de Deus me emociona, gente. Não emociona, não toca. Eu tantas vezes na vida me segurei para não chorar, né? Mas não se segure muito para não chorar, não. Porque pode ser que, ficando controlado demais, Deus não venha. Porque quando a gente tem sentimento para com as coisas de Deus, Ele nos visita, e Ele entra no problema, e Ele nos levanta. Romanos é uma bênção, né? Amém. Opa, agora me quebrou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo. Então ninguém está assim livre. O Senhor livrará você do corpo da morte. Não é
o corpo físico. Significa que ele foi um homem preparado, com aquela linhagem, com aquela veste davídica. Os que choram foram vestidos de linho puro. E Deus os leva para olhar para dentro de si. E aí então é dito: miserável homem que sou, só Deus para me livrar. Amém? Está constrangido na tua vida? Não quer que te vejam sensibilizado? Que pena! Porque Deus não vai recolher frios, gelados. Ele vai recolher os que estão se queimando, porque os que se queimaram ficaram na fornalha e foram levantados. Saíram livres, não cederam e não se queimaram. Porque havia um quarto homem. E ele passeia na sua vida. Deus quer que a igreja vá para frente. É a presença dele que vai evangelizar. É a presença dele que vai trazer. É a presença dele que vai fazer crescer, que vai preencher. E as pessoas vão passar e vai ter luz. É que isso, eu não consigo nem entrar. Mas quando elas passarem na porta, elas vão ver e vão querer ficar. Tá certo? Então, essa força interior nada vence. O próprio Senhor diz: eu mesmo vou cuidar da minha igreja. Só a força interior colocada por Cristo pode me levantar. Morte. O que é a morte? Não é a morte física. É o colapso emocional, a perda de sentido, a sensação de fracasso, a desesperança, que são coisas que são regidas pela doença, pela indiferença à presença do Senhor. Estou me lembrando, estou dando risada aqui. Não sei nem se fala o que é. Mas, amém. É por causa do Senhor. Alguém disse para mim lá em cima, pessoa que disse, sabe o que é? A pessoa disse que Deus ia martelar. Eu acho que eu estou entendendo. A gente fala às vezes o que não quer. Mas se não é nosso, é melhor. Porque eu estou constrangido. Então, eu creio que é porque Deus está cuidando do meu profundo e resolvendo os meus problemas. Amém? Restauração interior é o que essa igreja tem corrido atrás. Retomada de fé, retorno da identidade com o Senhor, porque eu estando vazio. Ele diz, é pertencimento, filho. Querido, é pertencimento. Eu sou pai, você é filho. Identidade é o que eu tenho. Eu tenho que voltar. Agora eu quero voltar. É porque, peraí, eu já venho aqui. Ok, legal. Não. É que a primeira figurinha aí com eles todos reunidos, eu estou indo lá para frente, eu estou indo para o Sheol. Vocês viram que está um pouco pior lá. Eu queria voltar para o Hades aqui. Eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada. Vamos ver se a gente... O que volta é o da esquerda, né, Marcelo? Então, agora só. Deixa eu sair do Sheol, que eu não quero ficar lá, né? Lá é muito quente. Não é para mim, nem para você. Tá? Mais um pouquinho? Estamos lá. Vimos o Jeremias, explicamos tudo. Amém. Paulo, que também estava nessa turminha aí, né? Não ignoreis a tribulação que nos sobreveio da Ásia. Ele está contando o momento mais apertado que ele passou na vida. Foi muito além do que podíamos, o quê? Suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha que momento fantástico. Gente, é incrível. A gente se olha aqui dentro, a gente percebe uma coisa. Todo mundo aqui já passou um aperto tão grande, só não está falando. Deus não quer saber esse detalhe. Pelo amor, pela consideração que Ele tem por nós. Mas isso nos traz identidade. Não é estranho que o sofrimento nos traga uma tão enorme identidade? Você sabe o que Deus está fazendo com a igreja? Ele vai tirar totalmente a igreja do superficial.
totalmente. Me compreenda. É ele que faz. Não estremece, atravessa, não pega margem, não pega atalho. Eu gosto muito de borda de pizza. Eu fico olhando no prato dos outros. E já tomei algumas vezes alguns pitos assim, porque não faz isso que é feio. Aí eu peguei mais ainda. Porque eu imagino os discípulos, nas refeições que eles tiveram, eu tenho certeza que eles davam muita risada, eram muito felizes e ficavam aprontando o tempo todo. Por quê? Porque eles estavam diante do Senhor. Nós estamos hoje diante do Senhor. Por que nós não podemos aprontar? Não é verdade? Aprontar no bom sentido. Vinde a mim os adultos sérios, as criancinhas, ainda no diminutivo. Né, Mar? Amo os seus cabelos. Tem que fazer Obrigado. É que eu vejo gente feliz, assim, eu fico tão feliz. Mas eu também fico muito feliz vendo os tristes, porque lá a gente aí vai orar junto e vai ficar feliz, né? Até cresce o cabelo. Assim. Então, vamos para frente, gente. Eu queria era mostrar o seguinte, porque nós falamos que Jesus desceu, falamos da morte, falamos da ressurreição. Vocês percebem que tem uma linha na parede como se fosse uma esquina. Ele significa aqui, se eu posso entender, porque eu acho que minha esposa encontrou essa figura sob inspiração. Aqueles que estão ali, eles não são do mal, eles são do bem. Tanto os bons quanto os maus, eles vão para o Hades. E todos os pais da fé estão no Hades. Mas não é o inferno. Vamos ser didático, é por isso. É a porta do inferno. A decisão veio depois, porque antes do Senhor, todos aqueles que foram para este lugar estariam condenados, não fosse a ressurreição. Por isso a ressurreição é o dia. Ressuscita dos teus problemas. Não importa o que tenha acontecido, lembra-te do Senhor. Restauração interior. Total. Retorno da identidade. Total. Amém? Sustento da fé por uma lembrança viva, decreto eterno. Jesus está vivo. Ele não vai deixar a igreja nem levezinha, nem conveniente, com uma oraçãozinha e superficial. Ele vai botar a gente aqui dentro. Mas gente que tem identidade, gente que é como Timóteo. Samuel estava para Davi, como Paulo estava para Timóteo. Você vê o cuidado de Deus? Isso daqui tem a ver com atravessar, tem a ver com profundidade e comer o rolo. É o problema que vai ficar para trás. O problema tem que ficar para trás sempre. Mas você não está mais lá. A morte não te pegou, nunca vai pegar. A morte são aqueles momentos tão depressivos, tão assim, que você, de repente, antes do limite da besteira que eu vou falar, Deus vem e me acode, porque Ele quer que eu chegue até o limite, porque Ele não teve limites para me salvar e salvar você. E ele aprendeu de Deus que o que vale mais não é a informação, é a propriedade. E nós temos um dono. Amém, gente? Muito bom. Agora aqui a coisa piora, né? Porque ali já não é o Hades. Ele foi em todas as partes. E ali já não tem mais a salvação. Então no sábado ele fez essas coisas, porque ele foi afirmar a sua autoridade. Não porque ele precisasse, é porque ele venceu a morte. E deixou a porta aberta. No sábado, Deus não está ausente, Ele está presente, é que Ele está fazendo outra coisa. Esse é o mistério do sábado. E o que Ele está fazendo ninguém poderia fazer. Então o que você vai fazer? Né? O que você faz hoje nos seus momentos de tristeza, retiro, ou questionamento, entende? Sobre o que eu devo fazer? Está estranho esse tempo. Parece que nada vai acontecer. Parece que está tudo morno. Parece que está tudo parado. Eu queria ver tudo andando. Eu não aguento mais. Eu quero ter paciência. E Deus está lá só trabalhando.
Porque Deus tem o seu grande silêncio para te dar também um grande descanso. Descansa porque Ele está cuidando. Amém? Não está parado. Mas você tem o selo, né? Está tudo guardado em mistério e ninguém pode destruir o que está guardado no sábado. Você está passando pelo sábado? Está difícil? Você está esperando? Não está acontecendo? Você quer casar? Você quer ter vitória? Você quer triunfar? Amém. Você vai saber que aquele que desceu também é o mesmo que subiu para cumprir todas as coisas, porque existe o primeiro, o segundo e o terceiro céu. No terceiro céu está Deus. Ele veio entrar no nosso problema porque Ele entrou na linhagem humana com o coração. E a linhagem humana com o coração é esse período em que Ele falou: tem um rei segundo o meu coração. A terra não vai ter mais juízes, porque agora eu sou dono dos meus. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora aqui mostra bem o que é esse intervalo e onde as pessoas estão localizadas. Tá certo? Mas nós estamos localizados ali no mesmo lugar, mas nós não vamos ser confundidos. Pensa bem no que é o mundo. É um pré-Hades. Porque às vezes alguém parece muito bom e não é. Entendeu? E é até meio bravo. Mas o coração é mole, está preparável, é ensinável, é firme, não quer dizer que seja só amoroso, tem disciplina. Mas quando Deus o toca, ele faz tudo o que Deus quer. Ele não larga, ele é fiel. Esse é o que está no Hades com o selo esperando Jesus levar embora. Ele já foi lá, já avisou, mas Jesus tem vindo à sua igreja e avisando: fica tranquilo, eu não vou te deixar na mão. Tá? Eu estou vindo. E cada um aqui tem um problema que está esperando. E graças a Deus por esse problema, porque quem não tem problema nenhum, está com outras coisas que Deus não quer que nós tenhamos. Nós não precisamos de abundância em nada. Nós só precisamos conservar a nossa esperança, amém? Vai chegar, vai acontecer, Deus vai fazer, amém? Respira fundo. Tudo isso a gente viu aqui. Então eu não tenho que acrescentar, amém? O louvor pode vir. Deus, obrigado por todas as coisas. Obrigado, Deus, pela verdade. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela novidade. Obrigado pela condução, pela direção. Obrigado, Deus, pela sinceridade. Obrigado, Deus, sobretudo, pela liberdade que foi escolhida. Aprove a Ti que Tu descesses, Pai, que Tu andasses no nosso meio. E se nós formos, Pai, superficiais ou leves demais, Deus nos perdoa. A Tua palavra é viva, ela é eficaz. A Tua palavra nos constrange, o Teu amor nos constrange, Deus. Porque Tu abriste os Teus braços, Pai. Tu juntaste o céu e a terra. Tu escolheste um rei que tinha um coração, para que nós fôssemos sacerdotes e houvesse sentido, Pai. A vida tem que ter um propósito. Este propósito é Cristo. E o seu impulso, Pai, é a ressurreição. Senhor, eu abençoo em Teu nome esta igreja. O Senhor põe a Tua mão sobre ela nesse momento. Que todo desânimo esteja longe, a não ser nos momentos de liberação, de desabafo, Senhor, mas que existe uma coisa muito certa, que Tu vens logo em seguida com um poder tão grande, com uma presença tão maravilhosa. Não nos deixa, Pai, esfriar. Nos proporciona um equilíbrio no nosso ser. Porque aquilo que parece ser terrível na realidade vai nos curar. Porque existe uma diferença muito grande entre um ferimento aberto e uma cicatriz. A cicatriz é testemunho. Tu queres testemunhas na tua casa. Tu não queres pessoas que vieram buscar um recado. Tu queres pessoas que têm vivenciado o contato contigo. E que não perguntam tão frequentemente onde o Senhor está, que Ele me largou aqui. O Senhor não te largou.
O Senhor está andando contigo lá, como lá em Emaús, e às vezes eu penso que é mais um que se juntou, e pergunto para ele: mas você não sabe? Ele morreu. É a mesma coisa que dizer: você não sabe? As pessoas são tristes, a tristeza domina o mundo. Deus, nós não queremos fazer isso. Te agradeço, Deus, pela alegria e pela paz e pela recuperação, e te peço perdão pelos momentos de contínua, de excesso de tristeza contínua, depressão. Se há alguma coisa que devemos fazer, Pai, é silêncio, porque nós passamos por esse período de sábado. Nós temos que ter paz e nos calar diante da Tua grandeza, do Teu poder, e ser lugar, Senhor, para a Tua habitação. Muito obrigado, Pai, por essa igreja, pelo que ela é para nós. Obrigado que ela existe, ela está pronta e nós temos tudo, mas ela vai ficar melhor ainda, porque o nosso coração tem que estar pronto, e na hora que o nosso coração estiver pronto, e é para logo, Senhor, não haverá mais nada que tenhamos que fazer com esforço, porque sentindo a Tua presença, Deus, não haverá um lugar aqui, e terão que ser colocadas outras cadeiras. Tu vais encher a Tua igreja, Deus, da Tua presença, e o nosso coração tem que permitir isso. Aí vai fazer diferença, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos, obrigado pelos cultos, obrigado pelas ministrações, obrigado por todo o movimento, Pai. E obrigado porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória seja dadas ao Senhor. Amém. Vamos bater mais palmas para agradecer a esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, esse Deus acima de tudo, acima de todos, que se entregou, venceu a morte, venceu todos os problemas por mim, por você, por cada um de nós. Ele que venceu com o seu nome no peito, Ele que venceu no seu lugar, no meu lugar, Ele que ressuscitou, Ele que recomeçou, Ele que refez tudo, Ele que é esse Deus maravilhoso. E é um Deus que sabe tudo que nós passamos, porque Jesus enfrentou sofrimentos, Ele enfrentou rejeição, tentações, dores humanas. Os evangelhos mostram que Ele passou por fome, cansaço, tristeza, traição, injustiça e até a morte por cada um de nós. Ele não precisava fazer nada disso, mas Ele fez por amor a cada um de vocês. E o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, é nós recebermos isso. Quando a gente recebe um presente, o mínimo que a gente pode fazer é se alegrar com esse presente, é reconhecer a intenção de quem deu esse presente para nós. E o mínimo que nós podemos fazer aqui é ter esse coração agradecido pelo que Ele fez, pelo que Ele proporcionou para cada um de nós. E Ele fez tudo isso, mas ao mesmo tempo também Ele é um cavalheiro, e Ele espera, Ele nos respeita, Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte, como está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A ceia, o almoço, a refeição é o oposto da morte. Eu penso em ceia, em refeição, em alegria, em todos juntos. E é isso que Jesus quer na nossa vida. Mas Ele está lá, esperando que cada um de nós batamos a porta dEle e deixamos que Ele entre para transformar o que é morte, transformar o que é ruim, transformar as coisas que aconteceram em vida, em celebração, em alegria. Então que nós possamos estar com os olhos no Senhor, e nessa semana trazendo Ele para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, em todos os momentos.
Graças eu te dou.